A gente vai começar o programa de hoje falando sobre o Cruzeiro e eu quero puxar logo em B para essa conversa. Em B, a gente vai falar de um Cruzeiro que é líder, mais líder do que nunca da Série B. Está com uma vantagem imensa, principalmente em relação ao quinto colocado. São 16 pontos de frente. Faltam 18 rodadas, né, até o fim da competição. O Cruzeiro tem mais de 99% de chances de subir para a Série A, segundo os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG. E eu queria que você me falasse, parece que dessa vez vai, né? O Cruzeiro já está na Série A, o que você imagina que vai vir daqui para frente? Você crê que tem alguma coisa que possa tirar o Cruzeiro desse caminho de volta à elite do futebol brasileiro? Cara, já está, como as estatísticas dizem, 99% encaminhado. É só agora pilotar sem trocadilhos em velocidade de Cruzeiro e esperar o ano que vem, né? Não vou falar aqui que nada vai tirar o Cruzeiro, porque, né, o capitão do Titanic falou isso, não deu muito certo. Então, é pé no chão, é continuar fazendo o trabalho que está sendo feito pelo Pessolano e pelos jogadores. E a torcida China Azul pode contar os dias aí para esperar voltar o Cruzeirão cabuloso para a Série A. O Cruzeiro que teve uma vitória gigante, né, nesse fim de semana, ganhou do Bahia por 1-0, um concorrente direto na briga pelo acesso, também pelo título, né? E com um jogador a menos, o Brock foi expulso, o Cruzeiro conseguiu essa vitória diante de quase 50 mil torcedores no Mineirão. E o que ficou muito marcado foi justamente esse poder de superar as adversidades do time, né, Kellen? Queria que você me falasse sobre isso, porque me parece que o Cruzeiro está sempre jogando no limite. A gente fala muito do elenco do Cruzeiro. É um elenco que talvez necessite de mais jogadores, principalmente ali no meio-campo, mas com aqueles jogadores que o Cruzeiro já tem, o Pessolano tem conseguido tirar, né? Tem conseguido ir a fundo e deixar o Cruzeiro na beira da Série A, digamos assim. O grande mérito, eu acho, do Pessolano é justamente fazer esse time jogar no limite. Porque eu não me lembro se foi o Brock, algum jogador do Cruzeiro, e se eu não me engano foi depois do jogo contra o Novo Horizontino, ou contra a Ponte, agora eu não sei ao certo o jogo. Falou isso, que o Cruzeiro não pode se iludir que é a camisa que vai ganhar, que tem que jogar no limite, porque isso, ao longo da Série B, fica muito claro assim, que não é tão fácil como se fez supor. O Cruzeiro tornou essa caminhada, vamos colocar a projeção dessa caminhada, um pouco mais fácil diante do que a estatística mostra hoje. Mas os jogadores têm que se exigir até esse limite para que esses resultados apareçam. Não é muito assim, na tranquilidade, o jogo vai fluir, vai fazer gol sem fazer nenhum esforço. Não é assim. E até mesmo contra adversários que, às vezes, a torcida não espera que vai ser um jogo difícil, vem um adversário e surpreende. Porque é muito mais em campo do que só a questão técnica, tática. A Série B envolve muito mais coisa ali, principalmente para um time como o Cruzeiro, que já está lá 3 temporadas e não se via lá. Eu acho que talvez esse tenha sido um grande problema do Cruzeiro os 2 anos anteriores. O Cruzeiro não aceitava que estava na Série B e, assim, ele tornou o próprio caminho dele mais difícil, porque ele acreditava que, por ser o clube, que é da grandeza que ele é no cenário nacional, tudo viria muito fácil. E, assim, não conseguiu da primeira vez, não conseguiu da segunda. Então, assim, o grande mérito do Pessolano, eu acho que é esse choque de realidade ali dentro do Cruzeiro, de ver o que cada um pode jogar e saber que cada um tem de jogar o seu máximo todos os jogos. Talvez agora o grupo está encorpando, ele já tinha falado dessa necessidade de chegar em reforços. O que eu acho que ele precisa, às vezes, é dosar um pouco mais, porque ele tem aquele time titular dele, que ele mexe pouco as peças, e esse time, naturalmente, vai se desgastar e vai sentir uma hora essa maratona de jogos e, vez e outra, vai tropeçar. Então, talvez agora, chegando esses reforços, ele consiga fazer isso de uma forma mais tranquila. Já está fora da Copa do Brasil, vai poder ter o foco todo na Série B. E a estatística mostra. Eu também acho que assim, já subiu. É claro que o futebol tem alguns exemplos aí. E eu me lembro do Fluminense, que tinha, acho que 99% de chance de ser rebaixado. Escapou. Eu lembro que tinha o Atlético Paranaense com o Levir Coupe. Uma vez o Levir deu uma entrevista falando assim, não, agora é só ir no piloto automático que a gente vai ser campeão. E não foi. Então, o futebol propicia esses momentos. Mas tem um turno inteiro. Então, é muito difícil algum revertério para o lado do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa de um aproveitamento de menos de 40% dos pontos, em tese, para garantir o acesso, pelo menos, como quarto colocado, né? Geralmente, o time que consegue ali 62, 63 pontos, sobe.
E assim, é muito improvável que a gente veja O um Cruzeiro... espírito do time. O time não vai relaxar, Para além né? dos números, Eu né? acho Assim, que isso. O que dá confiança não é só a atuação. É você ver que esses jogadores não vão relaxar. Porque se começar a ficar de salto alto achando agora que é fácil, a matemática não chegou no 100% ainda. Mas eu acho que pelo Pesolano e pelo grupo que ele tem, é muito difícil esses jogadores já considerarem que já ganhou e relaxarem. Você falou um negócio aí, Kellen, que eu nunca tinha parado para pensar. O time aceitar a situação, sabe? Os caras viverem mesmo aquele luto, beleza, caímos, estamos aqui, vamos aceitar que a gente está aqui, porque parece que eles estavam assim, eu não caibo aqui, eu não pertenço aqui, e não estava trabalhando para poder fazer o time Pra voltar. sair. E isso se aplica também à torcida. A torcida do Cruzeiro, nessa temporada, abraçou mais do que nas outras, e é Mineirão lotado, e os caras estão realmente empurrando, falando, não, vai subir, a gente vai carregar nas costas e tá tudo funcionando. Você percebe isso também, Moura? Porque eu concordo com o MB. Acho que a torcida, depois de 2 anos de insucesso na Série B, conseguiu entender que, beleza, tem muita gente, né, que fala ali, tal time não merecia ser rebaixado. Merecia, sim. Foi rebaixado no campeonato de 38 rodadas, com administração Não é azar. péssima. Não é simplesmente tipo assim, aconteceu um acaso. do nada, assim. E aí é preciso, realmente, é difícil entender, aceitar, entender que aquele lugar não pertence historicamente àquele clube, mas que neste momento atual, sim. Você concorda com o MB que a torcida, para além do elenco, para além da diretoria, para essa nova gestão do Ronaldo, a torcida também entendeu que esse Cruzeiro precisa enfrentar esse momento para depois voltar, eventualmente, aos tempos de glória? Eu concordo 100%. Acho que o Humberto foi muito feliz nessa parte da torcida, porque parece que depois de momentos bem ruins, né, finalmente as coisas começam a conspirar. O Cruzeiro, jogador a menos no Mineirão, um jogo difícil contra o Bahia, falando até da atuação, uma atuação até talvez tensa do Cruzeiro, não viu o Cruzeiro fluido como alguns outros jogos, e mesmo assim, com o jogador a menos, faz um gol, ganha de 1-0, assim, putz. E né? fez o gol logo em seguida da expulsão. E depois Isso foi importantíssimo. E depois segurou a pressão, muita pressão. Muito. O Rafael, assim, né? Se alguém tinha Dúvida, saudade do Fábio, ou dúvida, claro que deve ter um grande goleiro, mostra até hoje. Mas o Rafael tá cumprindo o papel muito bem, né? Assim, acho que tem que ser justo aqui. Então, e junto à torcida também, tá lotando o estádio todo o jogo, né? E além disso, a gente percebeu que nos 2 primeiros anos de Série B, né, e no segundo ano, né, até que parcialmente, não teve torcida, né? E eu até me questiono em algum momento até quando a torcida faria o que a gente está vendo agora, por exemplo, no primeiro ano e no segundo. Porque a situação realmente não era... Tá bom, era uma nova direção, talvez, mas o fôlego que dá essa nova cara de 2022 com o Ronaldo à frente, a torcida comprou. Apesar daquele primeiro momento ali com o Fábio, alguns torcedores não entenderam muito bem, né? Depois comprou 100%, assim, e aí começa a responder tudo a favor. O Pesolano, até vou falar isso também, que teve o jogo contra o Brusque no primeiro turno, né? E o Cruzeiro vinha de uma derrota já na estreia da Série B. E aí todo mundo, putz, né? De novo, né? Cruzeiro, Série B, perdeu pro Bahia, que ganhou agora. Que era um adversário forte, né? Forte. É normal. Assim, luta lá em cima. E o Cruzeiro... perde ganha, perder pro Bahia fora. A vitória foi também... Parecia as vitórias dos últimos 2 anos. Gol do Edu no segundo tempo, o time não estava bem, mas essa torcida empurrou e foi para cima. Então, assim, parece que as coisas realmente, né, para o torcedor agora encaixaram. Acho que não vai ter realmente problema para subir e acho que, né, de fato, é o maior candidato a vencer a Série B. E até, na minha opinião, já ouvi alguns debates a respeito, até aqui. Para mim, tinha que... O Cruzeiro não tem uma sala de troféus, eu acho, exposta. Pelo menos eu não me lembro. Igual o Atlético tem lá na sede. Mas eu acho que para mim tem que expor, não junto, mas ali no bolo ali da Série B. Porque faz parte da história. Assim, algumas pessoas podem ficar com raiva, mas faz parte. Isso tem que vestir a camisa, igual acabou de falar. Tem todo que vestir. ano, Essa discussão todo é filosófica, Todo né? mundo passa por isso. Às vezes, Série assim, B, título, assim, acesso. Não quero subir como campeão, né? Tem torcedor que fala assim, eu quero subir, mas não precisa do título. Isso. Mas por quê? Você tem que voltar com orgulho do trabalho que seu time fez. Se subir com o título, sem o título, beleza, subiu, tá Cumpriu. bom, mas ganhou. Então, assim, pô, Sim. entendeu? Eu já adiantando, porque ainda não aconteceu, não tá, assim,
tá encaminhado e tal. Mas eu já coloco esse ponto aqui, que para mim... Eu concordo, viu? Acho também que tem que ser um título, obviamente não vai ser valorizado como outros títulos de primeira grandeza, mas tem um significado histórico muito grande, querendo ou não, esse momento. É um momento importantíssimo na história do Cruzeiro, na história centenária do Cruzeiro, assim como foi para o Atlético anos atrás, assim como foi para vários outros clubes, para o Vasco agora, para o Botafogo no ano passado, para o Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Inter, especialmente, né? É Inter, Grêmio, Sim. sabe? A gente fica... a pergunta que se faz assim, você preferia que seu time subisse como quarto colocado naquela situação de precisar pontuar na última rodada? Queria esse sofrimento ou você quer que seu time pontue e seja campeão com as 5 rodadas de antecedência? Não é? Então, assim, é um orgulho que o torcedor tem da história que o título da Série B tem que ser um elemento a mais no orgulho da história do clube. Não tem que ser uma vergonha. A vergonha é ficar na Série B. Exatamente. A gente estava falando aqui muito sobre o desempenho desse time, né? A gente costuma falar um pouco sobre a rodada que passou, a rodada que vem, mas nessa semana não tem jogo no meio de semana, então eu quis trazer um debate sobre um outro aspecto aqui, mais sobre o jogo mesmo do Cruzeiro, porque a gente está falando, o Cruzeiro tem jogado sempre no limite, tem sobrado na Série B, tem jogado muito bem, está quase garantindo acesso, favoritíssimo para o título, mas tem gente que não concorda. E teve uma declaração que repercutiu bastante agora esse fim de semana, que foi do técnico Hélio dos Anjos, da Ponte Preta. Eu vou até ler aqui um trechinho do que ele falou. Eu não vejo o Cruzeiro com superioridade técnica e tática a pelo menos umas 8 equipes da competição. Você concorda com o senhor Hélio dos Anjos, Ember? Uai, se ele não vê, é só ele olhar para a tabela, não tem como ele não ver. Os números aí mostram que a superioridade ela é muito grande, a diferença de pontos do líder para o vice-líder não tem nem o que questionar. Tá? Acho que está querendo holofotes aí o professor Hélio dos Anjos, porque não tem fundamento nenhum que ele falou. Não tem, né, gente? Porque se ele, como um treinador que está acompanhando a competição, eu acho que talvez ele está querendo dar um pouquinho mais de emoção para a Série B, né? Dar aquela motivação para os outros times. Não tem nada ganho, não é imbatível. Ele citou até o Grêmio, né? Só que se foi o time que isso. derrotou a Ponte dele por 2-1 no fim de semana. Ou então uma autoestima muito elevada, assim, né? Mas racionalmente falando, eu acho que o próprio Hélio dos Anjos deve reconhecer, inclusive, o trabalho do Pesolano. Eu acho que, taticamente, o Cruzeiro é uma equipe muito consistente. Hoje eu falo assim, você vê no jogo do Cruzeiro, é muito claro a distribuição do Cruzeiro em campo. O Cruzeiro leva um gol, não é um time que se perde. Mas vai ser sempre que vai ganhar? Não vai ser sempre que vai ganhar. Vai ser sempre que vai golear, muito menos. Mas é um time que sabe muito bem como jogar. Eu acho que isso é muito claro. O Edu, às vezes, fica ali no mano a mano com a defesa, não consegue achar espaço e é mais difícil. Tudo isso faz parte do jogo. Mas essa parte tática do Cruzeiro, eu acho que é muito difícil de ser questionada nesse nível aí que o Hélio dos Anjos questionou. Não, e assim, eu estava até tentando recuperar alguns episódios da vida do Hélio dos Anjos, né? Claro que ele está numa fase final já de carreira e tudo mais. Mas assim, ele já deu declarações muito piores do que essa, né? Eu acho que essa é muito complicada, mas eu me lembro de uma de 2009, tem 13 anos, né? Ele falando, uma declaração homofóbica, falando que no time dele só jogava homem, não jogava homossexual. Ele falou assim, de forma escrachada. Às vezes eu acho que ele ou não tem noção do que está falando, ou fala de uma forma completamente absurda mesmo e pensa aquilo, ou quer a repercussão, né? Assim, ele quer isso aqui que nós estamos fazendo. Exatamente. Quem lembraria do Hélio dos Anjos numa segunda-feira, né, de julho, essa altura do campeonato? Não, ainda mais com a Ponte Preta passando o aperto que está passando. Na beira da zona de rebaixamento da Série C, né? Bom, hoje o programa vai ser um assunto atrás do outro, não vamos ficar muito mais tempo no Cruzeiro, mas eu só queria passar aqui, aproveitar a colinha com os jogadores que estão chegando e os que estão saindo do Cruzeiro. A própria Kellen citou ali que o elenco está se reforçando. O Cruzeiro trouxe o zagueiro Luiz Felipe, né, vindo do PSV, é o único dos que chegaram que não foi por empréstimo. O volante Pablo Siles, do Atlético Paranaense, lateral Marquinhos Cipriano, do Shakhtar, e os atacantes Bruno Rodrigues, ex-Famalicão, e o Chay, que está chegando do Botafogo. Em contrapartida, né, tem gente saindo. Tem o goleiro Gabriel Brazão, que a Inter solicitou a volta, a Inter de Milão, para acompanhar, né, o processo de recuperação depois daquela cirurgia e tal. O atacante Vitor Leque, que
está de saída para o Juventude por empréstimo. O volante Adriano, que interessa ao Santa Clara. O Santa Clara, que é o time de Portugal recentemente comprado pelo Bruno Vicentim, ex-vice de futebol do Cruzeiro, que também tem interesse no zagueiro Paulo. E aí ainda tem a possibilidade do Vagninho, o atacante, sair. Ele está fora dos planos do Cruzeiro, né? Fora dos planos do Pesolano. Provavelmente, se ficar, vai jogar muito pouco. O Cruzeiro agora que se prepara para a próxima rodada contra o Brusque no sábado. Queria ouvir de vocês, para a gente encerrar esse assunto, qual que é a perspectiva que vocês têm desse jogo? Começando aí com o Moura. Bom, só para deixar um ponto também da questão do Pesolano, né? Até nessas idas e vindas, quando você tem um sistema de jogo claro, né, que o Pesolano tem, uma proposta clara, mesmo em momentos de instabilidade, oscilação, como eu acho que o Cruzeiro, em certo ponto, passou, até esses momentos são fáceis de você contornar, fáceis entre aspas, né? São mais fáceis de você contornar, que eu acho que é o que está acontecendo, ou o que vem acontecendo em algum tempo com o Cruzeiro, e que tem passado bem por isso também, conseguido os gols, os resultados. Então, acho que nesse ponto é bom destacar também a importância do Pesolano, né? Mas sobre o jogo contra o Brusque, vai ser um jogo cheio, né? Como sempre, 11 horas da manhã, né? Então, sábado, 11 horas da manhã, o Cruzeiro vai ter que se desdobrar. Acho que o Cruzeiro tem condição de vencer, né? Evidentemente, mas não sei, acho que, igual o Humberto falou, né? A questão do piloto automático. Um ponto, talvez seja bem justo, né? Pensando já agora na proporção, mas o fato é que o Cruzeiro, para mim, à frente, né, do Brusque nesse ponto. E aí, Kelly? Não, com certeza. Eu acho que esse resultado contra o Bahia foi muito importante até para essa confiança, porque naquele momento ali a expulsão do Brock, se o time não tivesse reagido, poderia de alguma forma criar alguma instabilidade ali, porque o Pesolano, já foi um jogo que o time não teve o Pesolano no banco, e sabe aquelas coisas de polêmicazinha, novamente o CSA, o pessoal já sim, já ia emendar uma sequência de polêmicazinhas, né? Então eu acredito que o Cruzeiro chega inteiro assim, emocionalmente assim, para esse jogo contra o Brusque, e também coloco na conta aí. Eu acho que eu coloco até a vitória, viu, Moura? Eu não coloco a vitória, eu sou mais ousada, assim. Eu coloco a vitória nessa conta. O Brusque não ganha, tem 4 jogos na Série B, tá ali na parte de baixo da tabela, né? Na metade de baixo. Em B, vitória do Cruzeiro, provavelmente. Eu apostaria na vitória do Cruzeiro. Se eu fosse fazer uma fezinha aí, apostaria, obviamente, no líder contra um time que não tá bem das pernas. Volta do professor Pesolano lá pra beira do campo, importante, né? Ele que mesmo se respirou fundo, falou, tranquilo, não, gente, calma, porque eu tava meio pistola, e falou, não, o time precisa de mim ali na beirada do campo, e minha função ali é importante, então eu vou me conter aqui, conter os ânimos, porque ele falou que não tá acostumado com esse tipo de coisa, ele deu até aí uma esnobada, falou, pô, aqui no Brasil tem certas coisas que acontecem que a galera tá acostumada, eu não tô acostumado com isso, não sei o que ele quis dizer com isso, mas acho que vai ser importante a volta dele e vai dar a lógica aí olhando pela tabela.